Olá, pessoal. Você está no Diário de uma Guerreira com a Priscila e na esteira com a Guerreira hoje. Gente, eu prometi que eu ia fazer. Hoje eu vou voltar a fazer o programa, a falar de filmes. Eu prometi e vou cumprir. Então hoje a gente vai no cinema com uma guerreira. Hoje nós vamos falar de um filme muito legal. É um dos meus preferidos. É um filme sobre psicopatas. Eu gosto muito dessa temática, tá? Eu li muita coisa sobre isso e eu adoro filmes sobre psicopatas. Eu gosto bastante, tá? Da parte psicológica, comportamental, tá? Eu gosto bastante. Eu vou falar hoje de um filme chamado Califórnia, Uma Viagem ao Inferno. É um dos melhores filmes de psicopatas que eu já assisti. Eu assisti vários, mas esse eu acho que é um dos que eu mais gosto. Bom, esse filme é de 1993, o diretor é o Dominique Sena, tá? E ele tem alguns atores conhecidos, principalmente, assim, os dois que eu gosto muito é a Juliette Binoche, tá? Que é uma atriz muito bacana, eu gosto bastante dela. E o Brad Pitt, tá? Brad Pitt faz o papel do Early. Early é um psicopata, tá? E é o seguinte, a história começa assim. Brian e Carrie são namorados e trabalham juntos, tá? O Brian é um escritor, né? O nosso protagonista. Os nossos protagonistas, na verdade, são o casal, né? O casal Brian e Carrie, tá? Então é o seguinte, o Brian, ele é um escritor e ele escreve sobre psicopatas, tá? Ele escreve sobre psicopatas. E ele tá envolvido numa pesquisa muito grande, em que ele vai nos locais em que os psicopatas mataram as pessoas, tá? Locais que foram abandonados e que ele fez uma lista, né? De vários locais, e por isso que a gente fala que é o Califórnia, uma viagem ao inferno, porque é na Califórnia, né, todos esses crimes que ele vai registrar em um livro. E a Carrie, que é a namorada dele, é fotógrafa, ela fotografa os locais. Então é o livro que ele está escrevendo é um livro de relatos, né? Então ele vai a esses locais, fazer esses registros, né? Contar um pouquinho da história de cada um desses psicopatas. Ele vai mostrar o local em que esses psicopatas mataram e a Carrie fará as fotos, tá? A história é essa. Então eles vão pegar um carro e eles vão sair viajando de carro e parando nesses vários lugares em que os psicopatas, né, do livro do Brian, mataram suas vítimas, tá? É isso. Só que é o seguinte, eles resolvem convidar alguém, um casal, outro casal, para dividir os gastos da viagem, tá? Aí a Carrie tem a ideia, né, de colocar no jornal convite, né, convidando outro casal que queira ir para Califórnia e dividir a gasolina com eles, tá? Aí, quem aparece? Aparece outro casal. Aparece o Early, que é o Brad Pitt, que é um psicopata mesmo, e a Adele. A Adele é a namorada do Early, tá? Então, eles dividem, vão na viagem, começam a viajar os quatro, né? Aí eles começam até a se conhecer, porque eles não se conheciam nessa viagem de carro. E aí, o Brian vai contando. Só que assim, o Brian não sabe que ele está falando com um psicopata, tá? Então, é o diálogo de um escritor, tá? Eu sei, eu sou escritora também. Então, é muito maluco, né? Porque o Brian, ele é um escritor. Até então, ele conhece psicopatas de relatos. Ele nunca conversou com um psicopata. Ele nunca.
Então, o que que ele sabe? Ele sabe teorias sobre os psicopatas, tá? Mas agora ele está como um psicopata. É isso que é o louco do filme. E eu acho que é isso que é interessante no filme, porque é o escritor em contato com o objeto dele, o objeto de pesquisa dele. Isso é muito louco, tá? Muito louco. Eu fico imaginando eu, escritora, em contato com algum dos meus personagens, tá? É muito louco isso, né? Então tem umas coisas muito interessantes, porque tem uma parte na viagem que o psicopata Early pergunta pro Brian: mas Brian, o que que esses psicopatas falam, né? O que que eles estavam sentindo quando eles, né, mataram essas pessoas? Aí o Brian vai falando com base na pesquisa dele, mas ele nunca conversou com nenhum psicopata. Então ele vai falando, aquela coisa teórica, né? Que a gente tem. Quando a gente é escritor, a gente tem muita teoria, a gente não tem muito campo, tá? Então, e o Early, ele é um psicopata, tá? Então, tem um momento no filme muito interessante, interessantíssimo, que o Early fala: Brian, então me entrevista pra eu te falar o que que eu acho que os psicopatas realmente pensam e o que eles sentem. Tá? Aí o Brian dá risada, porque é óbvio, o Brian não sabe que ele é um psicopata, que ele está do lado de um psicopata, né? Ele não sabe. Aí o Early vai falando: olha, na minha opinião, sabe o que que acontece? Eu tenho certeza que esses psicopatas que você estuda, eles estão agora numa casa de campo, descansando numa boa, né? Velhinhos. E às vezes eles lembram do que eles fizeram, mas às vezes não. Mas eles não sentem culpa, tá? Né? Aí tudo bem, continua a viagem, mas assim, a Carrie vai percebendo algumas coisas estranhas no casal, tá? A Deli, que é a namorada do psicopata, sofre violência doméstica, né? O Early, que é o psicopata, ele é muito agressivo, ele faz violência doméstica, tá? Ele pratica violência doméstica, né? E a Adele vem já de uma formação e de vários acontecimentos, né? Tóxicos e violentos que ela sofreu, relacionamentos abusivos, e por isso mesmo ela está com um psicopata, que ela se submete, né? A um outro relacionamento abusivo, porque ela já vem de um histórico de relacionamentos abusivos, que é o que acontece com as mulheres, né? Muitas vezes a mulher, quando ela está em relacionamentos abusivos, é que ela já tem um histórico de relacionamentos abusivos. Ela já tem um histórico, tá? E aí, nessa história toda, a Carrie vai percebendo uma série de coisas estranhas no Early, tá? Só que o Brian não. O Brian não percebe. O Brian tem um momento que eles entram no bar, e aí o Brian é um escritor, né? Ele é todo chique, é um homem chique, né? De nível, né? Então, e o Early não. O Early é um homem assim, brutão, brucutuzão, né? Um homem vivido, agressivo, muito violento, frio, muito frio, né? Então é o oposto. E aí tem uma hora que os dois entram no bar, né? E o Brian é aquele escritor chique, aquele homem elite, né? Intelectual, né? E aí mexem com ele no bar, os caras começam a mexer com ele, chamando ele pra briga, tá? Só que o Brian não briga, né? Ele é um homem intelectual, ele é um homem educado, civilizado, né? Ele não vai brigar, né? Aí o Early briga por ele. O Early mata o cara. O Early mete o pé. Ele não para enquanto ele não mata o cara, tá? Então aí o Brian vai percebendo a violência. Como o Brian, né? Como o Early é agressivo. O Brian vai percebendo a agressividade do Early, tá? E a frieza.
né? Então, vão acontecendo coisas estranhas, tá? Esse filme é maravilhoso, gente. É interessante, eu adoro esse filme, porque esse filme, ele mostra o seguinte, você em contato com o teu objeto de pesquisa. É impressionante, né? É o encontro do escritor com o objeto. Imagina, você escreve com um psicopata e tá com um psicopata do lado. É muito louco, tá? Realmente é muito louco, né? É uma experiência, assim, né? Só que ele corre o risco, tá? Porque o Early começa a matar. O Early começa a matar. Ele entra no mercado e ele mata o dono do mercado, tá? Aí sim, a Carrie vê ele matando. Aí sim eles descobrem quem ele é. Que ele é um matador. E que ele está sendo procurado pela justiça, inclusive, tá? Aí sim, aí a Carrie quer que o Brian se livre dos dois. Aí os dois descobrem, aí pronto, aí vira. Aí realmente o Early assume a personalidade dele de psicopata, tá? Rende os dois e fala, agora sim, agora nós vamos ver, né? E eu vou fotografar aonde os psicopatas mataram suas vítimas. Eu vou mostrar pra vocês o que é verdade, tá? Aí eles vão nos lugares, é uma coisa horrível, né? Mostra os lugares, né? Ele tem gravações das vítimas. Então, são lugares horríveis, né? E eles vão fazendo todo esse trabalho e o Early junto, o Early fotografando, tá? Aí o Early vai contando a versão dele. Por que ele se tornou um psicopata e por que ele sente quando ele mata. Ele vai falando. É o objeto falando. Ele falando, não é mais teoria, tá? Então, o Brian, ele vai entendendo que a visão que ele tinha era diferente da realidade, né? Ele está diante, né, do objeto dele. É muito interessante, gente. O final é terrível. É terrível porque o Early mata a moça, né? Porque a Adele, que era a namorada dele, era quem dava uma tranquilizada nele, tá? Mas ele mata ela, ele fica totalmente perdido, totalmente. Aí ele começa a matar. Pega a Carrie como refém, né? É terrível, o que ele faz com ela é terrível, tá? Aí, por sorte, o Brian consegue salvar, entra lá, salva ela, mata o Early, claro. E o Early não morre de jeito nenhum, tá? E aí acaba assim, tá? O filme é maravilhoso, é um filme muito interessante, mas eu acho que ele mostra você em contato com a realidade, né? A teoria, né? Teoria é uma coisa, a realidade é outra. Eu acho que é isso, tá? Muitas vezes você pensa, eu posso falar como escritora e como jornalista, por isso que a gente tem que ir a campo e fazer entrevistas, porque a gente sempre vai ter uma visão nossa das coisas, né? Mas se a gente está escrevendo de um outro personagem, é ele que tem que falar, é ele que tem que falar, tá? Porque a gente vai colocar o que é da gente no outro, né? Então, foi complicado pro Brian. O Brian entendeu que, na verdade, o psicopata não sente nada. Ele não sente nada. Ele mata porque ele não tem esse link, né, de sentir culpa. O psicopata não sente culpa. Ele não tem isso. É uma questão genética, né? É uma questão genética. E não tem cura, né? A psicopatia não tem cura, tá? E aí tem alguns traços que são incomuns, né, nos psicopatas. Os psicopatas geralmente matam animais, maltratam animais, são cruéis, né? São traços em comum em todos os psicopatas, tá? Eles também têm rituais. Tem o psicopata que ele é mais intelectual e mais inteligente, tem um psicopata que é menos inteligente, que ele faz mais emotivamente, faz mais assim por impulso. Mas tem um psicopata que é bem articulado, tá? Então existem também, né, várias linhas de psicopatas. Ele pode estar entre nós, tá? Porque você não consegue, não dá pra saber quem é, não dá pra saber.
ele é uma pessoa comum. Você olha pra ele, ele é uma pessoa comum. Você só vai perceber se você conviver com ele e ficar viva pra contar, tá? Porque realmente é muito perigoso. A gente tem que ter sorte de não encontrar um psicopata, tá? Porque é muito perigoso. Ele tem padrões que ele repete, né? Porque ele associa com coisas dele, né? Da história dele, mas ele não sente culpa porque ele não tem esse sentimento, tá? É uma questão genética, é genético, tá? Biológico. Então, eu fiquei pensando em fazer um link disso com as artes marciais. Eu acho que eu poderia fazer um link maluco que eu vou fazer agora, tá? Enquanto o Brian era um escritor de psicopatas e estava com um psicopata dentro do carro dele, e ele foi se dar conta disso muito tarde, eu poderia fazer um link com a minha estadia no meu primeiro dojo de Aikido, tá? O meu primeiro dojo de Aikido, eu poderia fazer vários links com as artes marciais desse filme. Um deles foi o seguinte: eu fui procurar arte marcial para me proteger de assédios e de, né, investidas e me proteger, né, de posturas inadequadas de homens e tal. Fui procurar arte marcial para isso, fui fazer o Aikido, tá? E no primeiro dojo em que eu estive, eu sofri um problema do professor de Aikido. De uma certa forma, ele me assediou, tá? Ele fez uma investida durante uma técnica de Aikido. Então, eu vivenciei exatamente o que eu tinha em teoria. Eu vivenciei no dojo, o que é louco, né? Eu fui num lugar e eu tinha uma visão muito das coisas, e eu, estando nesse dojo e tendo um professor de Aikido que não respeita a mulher, né, que assedia a mulher com tranquilidade, normal para ele, e eu vivi uma situação não grave, claro, ele só pegou na minha mão e tal, mas ele me desrespeitou. É um desrespeito isso. Qualquer um homem que fizesse isso comigo na rua seria um desrespeito, tá? É simples assim, tá? Eu vivenciei isso. Então, o que eu tinha em teoria, eu vivi no dojo de Aikido, que eu fui procurar para aprender a me defender, tá? Então, é muito louco você pensar isso, que você vai num dojo, né? Você vai num dojo de arte marcial, uma mulher vai num dojo de arte marcial para aprender a se defender, né, do desrespeito dos homens, e ela acaba sendo desrespeitada pelo professor, tá? A sorte é que não foi nada grave. A sorte eu tive sorte, de uma certa forma, né? Eu acho que eu também, de uma certa forma, ia ser um pouco difícil ele fazer coisas mais graves. Seria muito difícil, tá? Ele fez o que ele conseguiu fazer. Então, é isso que é muito louco, tá? Eu acho que quando você tem uma teoria, né, uma situação, eu tinha até então teorias, eu não tinha vivido isso ainda, graças a Deus, ainda bem, né? Eu fui viver isso no dojo, em que eu fui procurar para aprender defesa pessoal. Isso que é o mais perverso, cruel, irônico, né? Mas depois eu não tive mais esse problema, porque ali o que eu vivi, de uma certa forma, me deixou esperta. Eu aprendi a não confiar, né? Nem senseis. Senseis não são confiáveis. Não são. Eu acho que eu aprendi isso. Nem colegas de treino eles não são confiáveis, tá? Eles não são, eles são assediadores em potenciais. São. Então você está treinando com o seu próprio inimigo. Você treina com o bandido. É isso que você tem que pensar. Quando você está no dojo, você não está treinando com colegas, você está treinando com homens. E quando você está com homens, eles são inimigos. Você tem que entender isso. Eles não são legais. Eles não vão te ajudar, tá? É a verdade. Eu vivi isso na pele, estou vivendo isso na pele. Não tem homem que me defenda, né? Nenhum homem me defende, tá? Nunca. Então, assim,
inclusive numa situação que eu tive no metrô, né? Que o cara me empurrou, eu empurrei ele, eu dei uma cotovelada nele, né? Usei uma técnica da capoeira e ele tentou me agredir. Tinha um monte de homem no metrô. Ninguém se manifestou. Aí eu sim, olhei pra ele feio, falei, você quer discutir? Vamos brigar. Aí ele foi pra trás. Porque o homem é o seguinte, ele gosta de dar um de bom, tá? Mas se você falar duro com ele, firme com ele, com raiva, ele vai pra trás. Ele vai pra trás. Ele tá acostumado com as mulheres abaixarem a cabeça e se submeterem. Você não pode mostrar medo de jeito nenhum. Pode, isso me lembrou muito uma situação que eu vivi, né, que eu vi, meu gato e um sapo. Eu tinha um gato branco, grandão, bravo, e uma vez entrou um sapo no quintal. Meu gato é enorme, ele era muito grande. E o sapo, ele não ficou com medo não, tá? Ele era bem menor que meu gato. Quando meu gato veio para pegar ele aumentou, porque o sapo incha, né? Ele ficou grande e ele encarou o gato. E o gato deu no pé, tá? Então é isso, e o gato era maior que o cachorro, que o sapo, muito maior. Então eu acho que você tem que entender isso, né? Se a pessoa vem, você tem que encarar a pessoa, né? Que ela só quer te colocar medo. Se fosse para ela vir para cima de você, já teria vindo, tá? Então, os homens não defendem as mulheres, não defendem. Eles não compram a briga das mulheres. Se eles comprassem, a gente teria um mundo melhor, com certeza. Não compram, tá? Eu me lembrei também de uma outra situação que eu vivi quando eu era casada, inclusive com um praticante de artes marciais, de karatê. Ele praticava karatê, tá? E era à noite, eu tava com ele em casa e tinha um casal que tava brigando, tá? O homem tava batendo na mulher e eu ouvi, tá? Aí eu falei pra ele, pro meu ex-marido, graças a Deus, ainda bem já foi, tá? Covarde, tá? Virei pra ele e falei assim, você não vai fazer nada? Tem um cara batendo numa mulher. Ele virou pra mim e falou, não, se vira, o problema é deles. Falou isso pra mim. Eu peguei, levantei, comecei a bater, fiz um escândalo. E o cara ainda me ameaçou, o cara que tava batendo na moça, tá? Meu marido não veio, em minha defesa não. Se eu tivesse problema, eu ia ter que me virar, né? Porque os homens não estão preocupados com as mulheres, realmente não estão. Eles querem que a gente se ferre, essa que é a verdade, tá? Eles não estão. Se eles estivessem, eles peitariam as situações que a gente passa e ajudariam a gente a melhorar. Mas eu tô falando na prática, tá? Nas artes marciais mesmo não tem nenhum homem que esteja do meu lado, tá? Nem meus amigos, né? Não tem. Eles não peitam, sabe? Eles realmente ficam do lado errado, do lado das coisas sacanas, porque provavelmente eles fariam igual, tá? Eles fariam a mesma coisa. Então, o mundo é mundo cão, gente. Não adianta a mulher achar que ela tá no mundo bom, cor-de-rosa. Não dá pra ser aikidoka, a poliana aikidoka, não dá, entendeu? As aikidokas são fora da realidade, tá? Elas estão bem porque elas estão do lado dos machistas e dos homens. A hora que elas começarem a falar, aí elas vão ver. Aí é que vai ser complicado. Mas elas não vão falar porque elas sabem. Elas sabem que é melhor elas ficarem contra as outras mulheres e a favor dos homens, né? Infelizmente. É assim que funciona, tá? Então, eu acho que o filme me fez ver isso. Outras coisas que o filme me fez ver, que eu posso fazer uma analogia com a arte marcial, é o seguinte, eu tinha uma visão do machismo. Era uma visão muito teórica, tá? Estando no mundo marcial dos dojos, que são extremamente machistas, todos, o mundo marcial é extremamente machista. Se você quiser conhecer o machismo, você venha praticar arte marcial. Você verá o machismo mesmo, você vai ver
Você não vai ver, você vai viver o machismo. É diferente. Eu vivi o machismo, tá? Então, aquele machismo que eu tinha como teoria e odiava, eu odeio muito mais hoje. Muito mais. Porque eu sinto na pele o machismo, né? Perseguições, gente jogando meu nome em grupo, sabe? É assim, eles fazem isso. O machista, ele é covarde, ele joga por trás. Ele não joga com a cara limpa. Ele joga baixo. Ele não usa armas honestas. Ele joga baixo, tá? E eles estão acostumados já assim, né? Então, não são homens. O machista não é homem, né? O homem machista, ele não é homem com H maiúsculo, tá? Porque um homem com H maiúsculo, ele ajuda as mulheres. E ele se posiciona ao lado das mulheres e do que é justo e do que é certo. Não é uma questão de ser as mulheres, é uma questão de você se colocar no lugar do outro. É simples assim, tá? Quando os homens resolverem fazer isso, talvez a gente tenha um mundo melhor. Então, eu acho que no mundo marcial, eu vi realmente machismo. Vi mesmo, senti a pele e sinto na pele. É uma briga. É uma briga. Eu vim pra brigar no mundo machista com machismo. Vi. Tem que ter alguém. Eu não vejo nenhuma mulher peitando. Então, acho que esses seriam os links que eu faria. E mais, eu tive uma ideia de que os machistas são muito fracos. São fracos, covardes. Eles não encaram. Eles não encaram uma mulher de verdade. Não encaram, tá? Então, eles não encaram. Eles têm medo. Eles vão te atacar pelas costas. Eles estão acostumados com mulheres fracas e pamonhas. Né? E as mulheres que estão nas artes marciais são fracas. Não falam o que tem que falar, não peitam, não brigam. Elas não são guerreiras, né? Porque praticar arte marcial não é ser guerreira. Praticar arte marcial é o mínimo. Se você não quer fazer arte marcial, você vai fazer balé. Tá? Se você está na arte marcial, vai para treinar. Você está fazendo um sacrifício. Você está fazendo o que você escolheu. Tá? Ser guerreira é mais. Ser guerreira é lutar contra o machismo nas artes marciais. Isso é ser guerreira. E lutar é falar. É se posicionar contra, é ficar mal, ter problemas, sofrer perseguições, isso é ser guerreira. Ficar fazendo joguinho dos homens não é ser guerreira. Desculpa. Eu não vejo mulheres guerreiras nas artes marciais. Não é que tu esquece. Não é que tu esquece. Tá? Elas são completamente vendidas. Infelizmente. É triste, mas é verdade. Então, gente, eu acho que essas seriam algumas aproximações que eu faria. Também vi muita gente baixa nas artes marciais, demais. Nunca tinha visto. Eu tinha uma teoria de gente bandida. Nas artes marciais eu vi bandidos de verdade, usando doguis. Doguis, usando tabis. Tá? É sério. Vi bastante. Bastante jogo sacana. Muito sacana. Impressionante. Eu não tinha conhecido gente tão desonesta e tão sacana como eu conheci nas artes marciais. Tá? Lá eu conheci. Lá se aprende jogo baixo. Jogo baixo. Nas artes marciais a pessoa é baixo. Bem baixo. Tá? Se você encontrar um ou outro ali com valores, isso demonstra a decadência e a incompetência dos senseis, que não ensinam valores para os seus alunos. Tá? Novamente eu falo, a culpa não é do subalterno, a culpa é da liderança, tá? Eu culpo os senseis. Senseis não ensinam o que pensar, né? De um praticante de ninjutsu, tá? Que faz postagens, faz cyberbullying, né? Faz postagens fake news, né? Tentando difamar uma colega de trabalho, uma colega de treino, uma ex-aluna. O que a gente pensa com um sensei desse? O que será que ele aprendeu, né? Com o sensei dele? Nada. Inclusive, eu nem sei se ele tem formação. Moral, com certeza ele não tem. Tá? É triste, mas é esse tipo de sensei que dá aulas. Tá? É claro que no ninjutsu a gente dá um desconto, porque não é arte, né? É qualquer coisa. É palhaçada, me desculpa, mas não é arte marcial, o ninjutsu, né? Não sei o que é. É assim, eles realmente atacam por quê? Porque a arte deles não tem respaldo nenhum histórico.
Ninja não existiu, ninjutsu não existiu, foi uma coisa criada por eles, inclusive, né? Com base em filmes, a indústria do entretenimento. Então é óbvio que eles atacam porque não tem consistência a arte deles, entendeu? É curioso que o Sensei ali, Inácio Júnior, ficou com muita raiva de mim. A raiva dele começou um dia, eu tô me lembrando agora, tá? Aula de ninjutsu, que eu tô falando, ninja fake. Eu não chamo de ninjutsu, porque ninjutsu pra mim não é arte, é ninja fake, tá? Um dia eu tava fazendo aula com ele tava ensinando um monte de kamae. Aí eu virei pra ele e falei, ué, mas espera aí, da onde vocês tiraram todas essas técnicas? Da onde? Porque são muitas, tá? Sei lá, quantas são? 1000, tá? Ele não soube me responder. Nesse dia ele me olhou, aí ele se incomodou. A partir desse dia, ele começou a querer que eu saísse do dojo dele. Porque ele não tinha como responder, tá? Ele não sabe. Por quê? Porque são inventadas. Não são tiradas de lugar nenhum, né? Essas técnicas foram inventadas, tá? É isso, gente, é só pesquisar. Pesquisa, mas pesquisa um historiador. Sério, eu tô falando de historiador, não de praticante de arte marcial. Porque o praticante de arte marcial, ele quer vender o ninjutsu, que dá grana, tá? Tem muito praticante de arte marcial de ninjutsu que escreve livros sobre ninjutsu. Desconfie, a maioria é da bujinka. Não são consistentes, praticamente todos são da bujinka. Então eles escrevem livros reforçando essa mentirada. Claro, eles reforçam a mentira. As mentiras que, inclusive, existem historiadores japoneses que também reforçam a mentira. Por quê? Porque o ninjutsu dá grana pro Japão, tá? É uma jogada comercial. Pra você mexer com o ninjutsu, é complicado, tá? Você tem que ter muita coragem, tá? Porque você tá mexendo com uma cultura, um sistema. Dá grana pro Japão. Koga, Iga, aquela babaquice, aquilo lá dá grana pro Japão, tá? Então tem um monte de historiador que entra nessa, inclusive japoneses, principalmente. Então pode ver, quando você for ler um livro de ninjutsu, leia da onde é o autor. Muitas vezes ele não vai escrever que ele é da bujinka, mas ele é. Se ele for da bujinka, esqueça. Se ele for um historiador japonês, esqueça. Tá? Porque os japoneses, eles reforçam o mito do ninja e do ninjutsu. Tá? Eles vão contra a história. Historiador, sério, é um historiador, se não me engano, de Harvard, de história, norte-americano. Ele sim, ele é sério. Ele vai escrever, ele vai falar pra vocês que ninjutsu é uma piada, nunca existiu e nenhum ninja. Isso foi inventado no século XX, tá? É simples assim. Bom, gente, até assistam Califórnia. Uma viagem ao inferno que é um filme maravilhoso. E façam links, tá? Ó, tô chegando no 35. Cheguei no 35, gente. Até a próxima.